E estamos começando mais uma aula de processos inorgânicos. Agora versão virtual, né, para quem quiser acompanhar. E a aula de hoje é sobre a resolução da lista e do segundo teste. Bom, primeira questão da lista. Durante o funcionamento contínuo de um forno Mannheim, uma solução aquosa de NaCl a 300 gramas por litro entra uma vazão de 250 litros por hora. O ácido sulfúrico é alimentado em excesso para garantir reação completa, sabendo que a reação é completa após 2 horas de operação contínua. Os produtos são coletados em tanques separados. O HCl é completamente absorvido em água, formando uma solução de ácido clorídrico. O sulfato de sódio formado é dissolvido em um tanque com 5.000 litros de água, e aí ele pergunta qual a vazão de saída de HCl em mols por hora e vazão mássica, né, gramas por hora, e qual será a concentração final de sulfato de sódio em gramas por litro na água ao final das 2 horas. Esse é um problema basicamente de estequiometria. Ele coloca vazão ali, né? Então basta a gente estipular um tempo e capturar os dados. Então, a gente tem a reação e temos aqui as massas molares. Com isso, a gente pode saber as relações estequiométricas, né, que essa reação ocorre. E o primeiro passo seria transformar a vazão volumétrica, né, do NaCl em uma vazão mássica. Ele deu no problema a concentração, né, e a vazão volumétrica. Então, com esses dados, repare só, a gente pode calcular, é só multiplicar a concentração pela vazão volumétrica, né, vai cortar o litro por litro e a gente vai ter gramas por hora. E com isso a gente tem a vazão mássica de NaCl e é com ela que a gente vai calcular a vazão do HCl que sai. Isso aqui dá 75.000 gramas por litro, ou 75 quilogramas, né, por litro. Bom, então, sabendo qual é a vazão mássica, né, do NaCl, e no problema ele pede a vazão mássica do HCl e a vazão molar, nós temos como calcular, só fazer a estequiometria aqui, tá? Lembrando que eu coloquei errado aqui, ó, na questão, aqui eu tinha posto vazão mássica do NaCl 75.000 gramas por litro, 75.000 gramas por hora, tá? Então, a poder disso, a gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui, tá? Já que estamos interessados em saber. Primeiro vamos calcular a vazão mássica, já que a gente já tem as massas aqui, né? Então podemos fazer 117 está para 73 e 75.000 vai estar para x. Calculando isso, nós temos 46.794,87 gramas por hora de HCl. Bom, tendo agora a vazão mássica do HCl, a gente pode calcular a vazão molar, né? Sabendo que número de mols é massa sobre a massa molar, né? Então, transformando a vazão mássica do HCl em vazão molar, nós temos aqui, ó, vai ficar a vazão mássica dividido pela massa molar. Tá? Então, nós temos 1.282,05 mols por hora. E com isso a gente fecha a questão A. Tá? Que pedia qual era a vazão mássica do HCl e qual era a vazão molar dele, né, em mols por hora. Vamos resolver agora a letra B. Qual será a concentração final do sulfato de sódio
em gramas por litro na água ao final das 2 horas. Então nós temos aqui a estequiometria, né? Temos a vazão mássica do NaCl, poderia ter usado a vazão mássica do HCl, que a gente calculou, mas vamos pegar aqui do NaCl. E essa torta, né, de sulfato de sódio, ela vai ser despejada num tanque de 5.000 litros. Então a gente tem que saber a massa e depois dividir a massa pelo volume. Né? Saber a massa, nós vamos fazer lá aquela estequiometria. Lembrando que é no final das 2 horas. Tá? Então, no final das 2 horas, pela vazão aqui, nós vamos ter 75.000 vezes 2. Né? Já que temos uma vazão de 75.000 gramas por hora, então vamos ter 150.000 gramas de NaCl. 150.000 gramas de NaCl, a gente pode fazer a regrinha de 3 aqui, novamente. Tá? 117 está para 142, 150.000 está para x. Resolvendo aqui essa regra de 3, nós temos aqui a massa, tá, do sulfato de sódio, que é 182.051,28 gramas. Agora que a gente tem a massa, a gente tem como calcular a concentração dele. E, finalmente, para calcular a concentração, né, já calculamos a massa, depois de 2 horas, e temos o volume ali do tanque, é só dividir a massa pelo volume, tá? E aí temos a concentração de 36,41 gramas por litro. Com isso, encerramos aqui a questão 1. E chegamos aqui na questão 2. Né? Durante a etapa de cristalização do processo Guggenheim, um caliche com 75% de pureza em NaNO3 entra na etapa de lixiviação com uma vazão de 2.000 km por hora. A lixiviação é feita com água quente a 60 graus Celsius. E após a dissolução, a solução é resfriada a 20 graus Celsius na cristalizadora. O processo ocorre continuamente por 3 horas e 20 minutos. Aí tem os dados aqui de solubilidade, né? A vazão da água. E o rendimento da cristalização pergunta qual a massa total de nitrato de sódio dissolvido a 60 graus. E após o resfriamento a 20 graus Celsius com a massa de sal cristalizado. Né? Então esse é um problema basicamente de solubilidade. Né? Para começarmos a resolver a questão 2, precisamos fazer algumas conversão de unidades aqui. Tá? Por exemplo, ele diz que ele diz que o tempo todo leva 3 horas e 20 minutos. Vamos passar então tudo para horas. 20 minutos corresponde a 1/3 de horas. Né? Então, o tempo total vai ser 3 mais 1/3, vai dar 3,33 horas. Já a vazão mássica da água, ele dá apenas a vazão volumétrica, mas ele dá a densidade da água, né, que é 1 grama por ml. Isso, passando para litros, vai dar 1.000 gramas por litro. Né? Se tem 1 grama em 1 ml, em 1 litro vai ter 1.000 gramas. Então, ele deu a vazão volumétrica da água, que é 1.000 litros por hora. Então, se eu quiser passar essa vazão volumétrica para a vazão mássica, é só multiplicar a vazão volumétrica pela densidade. Aí nós temos 10 a 6 gramas por hora de água. Bom, agora que nós temos a vazão da água, né, a gente pode calcular a vazão mássica do NaNO3 e depois colocar todas essas, vou calcular a massa dele, tudo para 3,33 horas. Tá? Então, o problema diz que
A vazão do minério é 2.000 kg por hora, mas ele tem 75% de pureza. Então, a vazão do NaNO3 vai ser 2.000 vezes 0,75, que vai dar 1.500 kg por hora. Então é isso que a gente tem aqui de NaNO3, tá? E nós temos a vazão da água. Vou passar para quilogramas por hora, tá? Para poder ficar tudo na mesma unidade. E considerando o tempo de 3,33 horas, a gente vai ter que a massa do NaNO3 vai ser 4.995 kg. A massa de água vai ser 3.330 kg. Então, a gente já tem a massa do nitrato de sódio, né? E a massa da água, depois de 3,33 horas. E o problema da solubilidade, né, do nitrato a 60 graus Celsius. Com isso, a gente pode calcular a massa de NaNO3 que foi dissolvida a 60 graus Celsius. Né? A gente pode fazer uma regrinha de 3 aqui, já que 100 kg de água dissolve 180 kg de NaNO3, 3.330 kg de água vai dissolver quanto? Vai dissolver 5.994 kg de NaNO3, ou seja, eu posso solubilizar até 5.994. Como eu tenho 4.995 kg, ou seja, eu tenho menos que isso, eu tenho uma solução insaturada, né? Ou seja, eu consigo dissolver todos os 4.995 kg. Então, respondendo a letra A, né, a massa total de nitrato de sódio dissolvido a 60 graus Celsius é 4.995 kg. Então, na letra B, ele pede para calcular o sal cristalizado, né, depois que ele resfria a 20 graus Celsius, e considerando um rendimento de 85%, né? Considerando que houve algumas perdas, né? Uma perda aí de 15%. Então, a gente tem aqui a solubilidade dele, né? A 20 graus Celsius, e as massas que a gente já calculou antes. E a gente faz o mesmo procedimento. A gente faz a regrinha de 3, tá? 100 kg de água dá para 80 kg de NaNO3 e 3.330 está para X. Resolvendo essa regrinha de 3 aqui, a gente acha 2.930,4 kg de NaNO3. Isso é a massa que ele consegue solubilizar. Tá? Mas como ele tem 4.995, uma parte disso foi precipitada. Então é só fazer a diferença aqui. A gente tem a massa que foi cristalizada, né? Foi precipitada, 2.064,6 kg. E considerando, né, o rendimento de 85%, a gente tem que essa massa, considerando um rendimento de 85%, é só multiplicar por 0,85, temos 1.754,91 kg. Com isso, a gente termina aqui a questão 2. E chegamos aqui na questão 3. Durante a eletrólise de uma solução aquosa de NaCl, ocorre a liberação de Cl2 no anodo e H2 no catodo. Posteriormente, esses gases são combinados na presença de uma chama para formar ácido clorídrico. Sabendo que aí deu aqui os potenciais, né, de redução do cloro e do H2, né? No caso, o H2 é um potencial padrão, então é 0 volts. E ele tem impurezas aqui, ferro 3, cobre 2+, NO3, né? Não apareceu 3 aqui, MnO4,
menos pode estar presente na salmoura. Tá? Então, aí tem aqui os potenciais. Então, a gente tem que analisar duas coisas. A gente tem que analisar quimicamente, tá? E tem que analisar os potenciais. Quimicamente, repare que esses íons, Fe3+, Cu2+, eles já alcançaram a sua oxidação máxima. Né? Eles não podem oxidar mais do que isso. Você não encontra nenhuma espécie Fe4+, Cu3+, né? E então o que acontece? Então a gente vai ter que analisar o potencial de redução. E o potencial de redução, todos eles são maiores do que o hidrogênio. Então sim, eles vão influenciar aqui no cátodo, tá? Em vez de formar o H2, ele vai sofrer redução aqui dessas espécies aqui iônicas, tá? Então, com base nos potenciais de redução, quais contaminantes poderiam interferir na eletrólise? Todos eles iriam interferir no cátodo, né? Na formação do H2. Essa é a resposta. Na questão 4, ele fala sobre o processo de Ostwald, que é um processo para produzir ácido nítrico. E ele pergunta qual a origem da água que vai abastecer a caldeira a calor perdido e qual a substância que vai fornecer o calor para vaporizar a água. Bom, para resolver essa questão, a gente tem que dar uma olhadinha no fluxograma. Tá? Essas são as duas reações em que eu vou produzir o NO2 e o NO2 é que vai fornecer, o NO2 está aqui nessa segunda reação. Tá? O NO2 é que vai fornecer o calor, o NO2 é que vai ser convertido em NO, tá? E depois em HNO3, ele vai ser convertido em NO aqui embaixo, e depois ele vai reagir com a água aqui nessa coluna de absorção e vai formar o HNO3. Bom, vamos ver aqui a caldeira, calor perdido. Caldeira a gente sabe que produz vapor d'água, né? Então ele é abastecido por água e é abastecido também por uma substância que vai fornecer esse calor, ou seja, uma substância que vai vir aquecida. E essa substância, repare, que ela sai daqui, tá? Ou seja, essa substância é o NO. Então, o NO é que vai fornecer o calor na caldeira, calor perdido, tá? E a água, ela tá vindo daqui, ó, nesse vaporizador aqui, logo no começo, ó. Repare que aqui ele vaporiza, ou seja, transforma a amônia em gás, a amônia sai aqui por cima e aqui por baixo sai água. A água passa por isso tudo aqui até chegar aqui na caldeira a vapor perdido. Tá? Aqui também tem um tanque de carga, né? E que tem água da compensação do vapor condensado. Então ele é carregado, a substância que vai fornecer o calor é o NO e a água está vindo lá do vaporizador, tá? E desse tanque aqui de carga. Né? Então essa é a resposta da questão 4. Questão 5. O processo Mannheim para a produção de HCl, qual o objetivo de ter um depósito de ácido diluído? Bom, aqui está o depósito de ácido diluído. Tá? Esse depósito de ácido diluído ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para absorver mais HCl. Repare que ele entra aqui por cima, certo? Nessa coluna aqui, ele entra aqui por cima e aqui embaixo está entrando
o gás HCl que está vindo daqui, ó. Ele vem daqui, tá? E ele entra aqui embaixo, tá? E aqui em cima vem a solução de ácido diluído. E aí eu consigo absorver mais HCl. Né? Eu não posso usar uma solução de ácido concentrado, senão ele vai absorver pouco. O HCl já tinha sido absorvido aqui nessa coluna, tá? Mas mesmo assim ainda sai um pouquinho de HCl aqui por cima. Então nessa outra coluna aqui, eu aproveito esse ácido diluído para absorver mais, tá? Para poder aproveitar o máximo do HCl aqui. É isso. Agora vamos começar a resolver as questões do teste. Primeira questão. No processo Mannheim para a produção de ácido clorídrico, cloreto de sódio reage com ácido sulfúrico em 2 etapas. Considere uma operação contínua, onde o NaCl entra no reator Mannheim com uma concentração de 300 gramas por litro e uma vazão de 100 litros por hora. O ácido sulfúrico está presente em excesso, garantindo a conversão completa do NaCl. Ao final do processo, forma-se sulfato de sódio, que é removido na forma de uma suspensão em água. Toda a torta de sulfato de sódio formada é transferida para um recipiente com 5.000 litros de água, formando uma suspensão com concentração final de 80 gramas por litro de sulfato de sódio. Sabendo que todo o NaCl alimentado é convertido em sulfato de sódio e que este se dissolve totalmente na água do recipiente, quanto tempo em horas essa operação levará até que o recipiente atinja a concentração de 80 gramas por litro de sulfato de sódio? Bom, essa questão aqui, ele dá já a concentração, né, da torta aí de sulfato de sódio e dá as vazões e pede para a gente calcular o tempo que ele levou para chegar até essa concentração. Bom, antes da gente fazer isso, a gente precisa calcular a massa, né, de sulfato de sódio, já que ele deu a concentração e eu sei o volume do tanque. Eu sei que a concentração aqui, no caso, é massa sobre volume. Né? A massa, então, vai ser concentração vezes volume, vai dar 400.000 gramas. Outra coisa que a gente precisa calcular também é a vazão mássica do NaCl. Ele dá ali a vazão molar, mas ele deu a vazão volumétrica, ele deu a concentração, e a gente sabe que a concentração mássica, a vazão mássica vai ser concentração vezes vazão volumétrica. Então, é só multiplicar os dois e a gente vai ter 30.000 gramas por hora. Pegando agora a equação global, né, e tendo as massas molares, a gente pode estabelecer aqui uma estequiometria. Através dessa estequiometria, o que a gente vai fazer? Vai calcular a massa de NaCl. Então, qual é a massa de NaCl, né, para no final ter aquela concentração? A gente calculou aqui a massa de sulfato de sódio para ter aquela concentração. A massa de NaCl, a gente faz essa regrinha de 3 aqui. Tá? 117 está para 142, conforme ali o balanceamento estequiométrico. E os 400.000 gramas de sulfato de sódio vai estar para quanto de NaCl? Calculando esse valor aqui, 329.577,46 gramas de NaCl. Bom, a gente sabe qual é a vazão de NaCl, né? Agora a gente tem como calcular o tempo que ele leva para alcançar essa massa. E, finalmente, tendo a massa do NaCl
e tendo a vazão do NaCl, a gente tem como calcular qual é o tempo. Sabemos que a massa é Q, a vazão, né, vezes o tempo. Tirando o tempo, vai ficar massa sobre vazão. Então, o tempo vai ser aquele valor ali da massa dividido pela vazão, vai dar aproximadamente 11 horas. Tem gente que achou 10,98 e é claro, está certo. É só uma questão de aproximação. Tá bom? Questão 2. Durante a etapa de cristalização do processo Guggenheim, um cálice com 80% de pureza em NaNO3 entra na etapa de lixiviação com uma vazão de 1.500 kg por hora. A lixiviação é feita com água quente a 60 graus Celsius e após dissolução, a solução é resfriada a 20 graus Celsius na cristalizadora. O processo ocorre continuamente por 2 horas. Aí tem aqueles dados de solubilidade, né, que já foram dados na questão lá da lista. E a vazão de água também é de 1.000 litros por hora. Né? Depois de resfriado a 20 graus Celsius, o nitrato de sódio precipitado é usado para a produção de HNO3. Qual a molaridade desse ácido ao ser absorvido em um tanque de 7.000 litros? Então é a mesma coisa, né? Vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a reação que a gente vai usar, né? A gente vai precisar calcular a massa que vai ser cristalizada e vai ser usada nessa reação. Então nós temos aqui a solubilidade do NaNO3. No caso aqui eu passei para quilogramas, né? E dividi, no caso 180 gramas por 100, ficou 1,8 kg por quilograma de água, né? E ficou 0,88 kg por quilograma de água. Bom, isso o problema diz que em 2 horas, né, o processo todo funciona em 2 horas. Em 2 horas a massa de água vai ser o quê? Vai ser a vazão de água, né, vezes o tempo. No caso aqui, a vazão máxima dele é 1.000 kg por hora, a gente já tinha calculado no outro exercício, ficou 2.000 kg. Com isso vai permitir que a gente calcule a solubilidade, quanto que eu vou poder colocar de NaNO3 em 2.000 kg de água. Bom, com isso nós temos a solubilidade do sulfato de sódio em 2.000 kg de água. Né? O que eu fiz foi multiplicar aqui por 2.000 e aqui nós temos 3.600 kg de sulfato a 60 graus Celsius e 1.760 kg de nitrato, nitrato de sódio, tá? Em 2.000 kg de água. Ou seja, essa é a quantidade que eu consigo solubilizar, tá? Nessas temperaturas aí. Bom, com isso, vamos calcular a massa de nitrato de sódio que a gente vai ter, né? E ver o que vai ser solubilizado quando abaixar a temperatura. Bom, nós temos aqui a vazão do nitrato de sódio com 80% de pureza. Ou seja, eu pego aquela vazão e multiplico por 0,8. Vamos ter aqui 1.200 kg por hora. Como o processo se dá em 2 horas, né, a gente multiplica esses 1.200 por 2, temos 2.400. Ora, a gente pode ver que a 60 graus Celsius ele vai estar totalmente solubilizado, certo? Ele, 60 graus Celsius ele pode solubilizar até 3.600 quilos. Mas quando chega a 20 graus Celsius, só 1.760 é solubilizado. E aí a massa do nitrato de sódio precipitado vai ser, essa diferença aqui, vai ser 640 kg de nitrato de sódio.
essa quantidade é que vai reagir lá com que vai ser produzido, né, o ácido nítrico. Então nós obtivemos a massa do precipitado, 640 quilogramas. O nosso objetivo, o que ele está pedindo no problema? Ele está pedindo para calcular a molaridade. Molaridade é a concentração molar, é o número de mols por litro do ácido nítrico formado. Se a gente reparar aqui nessa reação, a gente vai ver que a relação de mols está 1 para 1, certo? E a gente precisa calcular o número de mols do ácido nítrico. Nesse caso aqui, a gente precisa calcular o número de mols apenas do nitrato de sódio, porque o número de mols do nitrato de sódio vai ser o mesmo número de mols do ácido nítrico. Então, nós temos aqui o número de mols do nitrato de sódio, vai ser a massa desse precipitado, dividido pela massa molar do ácido nítrico. Temos aqui 7.529,41 mols de nitrato de sódio. E aquilo que eu tinha acabado de falar, o número de mols de nitrato de sódio é igual ao número de mols de HCl. Vai ser o mesmo. Se a gente assumir que a reação vai ser completa, então nós vamos ter aqui 7.529,41 mols. E o volume do recipiente é 7.000 litros. Então, a concentração molar do ácido vai ficar o número de mols dividido pelo volume em litros. 7.529,41 dividido pelo volume, 7.000, vai dar 1,08 molar. Tá? Esse é o resultado da questão 2. Agora, questão número 3. No processo Mannheim, considerando as mesmas condições do exercício 1, vazão e concentração do NaCl, considere que o HCl gerado encontra uma vazão de 1.000 litros por hora de água no absorvedor. Qual a concentração em mols por litro do HCl formado que vai abastecer o depósito de ácido concentrado? Considerando que o HCl entre no extrator com uma vazão de 100 litros por hora, qual a vazão de HCl gasoso que sai do extrator para que o depósito de HCl diluído fique com 10 vezes menos a concentração do depósito de HCl concentrado? Então, o primeiro passo é, já que o próprio problema diz isso, é pegar a vazão máxima lá do NaCl, que a gente já tinha calculado. Como ele pede para a gente calcular a concentração molar, a molaridade, então vamos passar essa vazão máxima para número de mols. Então, o segundo passo é transformar em vazão molar. Temos aqui a massa molar do NaCl. Então, o número de mols vai ser a massa, no caso aí a vazão máxima, dividido pela massa molar do NaCl. Isso dá 512,82 mols por hora. Tá? E reparem aqui na reação. Tá? Reparem que a relação de mols está de 1 para 1 entre NaCl e HCl. Então, a vazão molar do NaCl é a mesma vazão molar do HCl, 512,82 mols por hora. Tá? E ele encontra ali no absorvedor 1.000 litros por hora. Então, a gente pega uma base de cálculo colocando 1 hora. Tá? Aí nós temos o número de mols, que é 512,82 em 1 hora, em 1.000 litros. Ora, isso aqui, calculando a concentração, 512,82 dividido por 1.000, vai dar 0,512 molar
e é isso que vai estar sendo abastecido ali. Tá? Vai estar saindo com essa concentração aqui. A gente poderia botar outro horário qualquer e 2 horas, 3 horas e o valor ia dar o mesmo. Tá?